Agora, falando em acidentes, quem se envolve em um acidente de trânsito e sofre danos nesse acidente tem cobertura do seguro DPVAT para necessidade de internação hospitalar, invalidez permanente ou morte. E muita gente ainda tem dúvida, muita dúvida sobre esse seguro, sobre os valores que são pagos, como encaminhar o pedido de pagamento. Então, nós vamos conversar a partir de agora com o coordenador de eventos do Sincor Santa Catarina, Jaime Hort, para esclarecer algumas dúvidas dos nossos telespectadores, dúvidas que estão chegando também pelo nosso WhatsApp. Jaime, obrigado pela sua presença aqui no nosso Balanço Geral. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado, Joelson, por dar essa oportunidade de poder ajudar a nossa comunidade a esclarecer dúvidas. Pois é, muita gente tem dúvida ainda, né? Seguro DPVAT, eu dizia, ele cobre invalidez permanente, morte e internação hospitalar, é isso? Ele reembolsa despesas médicas hospitalares, né? Está limitado a um valor de R$ 2.700 e no caso de invalidez ele indeniza até R$ 13.500, dependendo do grau dessa invalidez. No caso de morte, a família ou os beneficiários dessa vítima dividem entre si R$ 13.500. Esse seguro, o seguro DPVAT, é um seguro que é pago pelos quem tem veículo, enfim, né? Motociclistas, motoristas, os proprietários é que pagam esse seguro. Sim, todos eles, na hora do licenciamento do veículo, automaticamente são obrigados a pagar o seguro obrigatório. Tá. Agora, a grande dificuldade, Jaime, é esse encaminhamento, né? Como é que se encaminha? É difícil? Tem que pagar alguém, por exemplo, para fazer esse encaminhamento? Não, esse encaminhamento, até certo ponto, é muito fácil e simples, mas hoje nós tínhamos um trabalho que o Sincor desenvolveu junto à comunidade, onde nós fazíamos todo esse encaminhamento ajudando as vítimas de acidentes. Nesse momento, o nosso convênio está suspenso, nós não temos mais convênios, mas as companhias de seguros que trabalham na cidade ou no próprio site da seguradora Líder, as vítimas podem obter informações dos locais que eles podem entregar os documentos. Existe, inclusive, nesse site, relação de documentos necessários, que forma que vai ser feito o encaminhamento, ou seja, pelo correio ou até por uma companhia de seguros. Né? Certo. Nós temos algumas perguntas aqui chegando pelo nosso WhatsApp. Então tem uma dúvida aqui do nosso telespectador, a Sandina, diz que o marido fraturou a coluna em um acidente quando estava a caminho da empresa. Ele só ficou encostado pelo INSS, não teve direito ao DPVAT. Por quê, Jaime? Não, ele tem direito ao DPVAT, sim. Existe um equívoco nessa informação, porque quando está caracterizado como um acidente de trajeto sendo um acidente de trabalho. Independente de ser um acidente de trabalho ou não, é um acidente de trânsito. Todas as vítimas que estão envolvidas em acidente de trânsito têm essa cobertura. Nesse caso aqui, ele fraturou a coluna, né? Deve ter ficado internado algum tempo no hospital. Nesse caso, ele teria direito a... ele vai pagar as despesas hospitalares, o seguro vai cobrir isso, vai ter algum outro tipo de indenização? No primeiro momento ele deve ter sido, ou como todas as vítimas chegam no hospital, elas são atendidas pelo SUS. Porque parte do que se arrecada no DPVAT, isso a nível Brasil, é destinado ao SUS, em torno de 45%, né? De todo o valor arrecadado. Então as vítimas são necessariamente atendidas pelo SUS. A partir desse primeiro atendimento, elas podem optar por um atendimento particular ou mesmo continuar pelo SUS, né? As que optam por atendimento particular têm que juntar as notas de todas as despesas e depois ter o boletim de ocorrência, que é um documento muito importante para o encaminhamento do processo como um todo. Né? Nessa hora, essas vítimas elas podem encaminhar e receberem até R$ 2.700 de reembolso das despesas. De reembolso, né? Isso. Tá certo. Vai ser ressarcido daquela despesa do hospital. Quanto tempo depois do acidente eu devo encaminhar esse DPVAT? Eu tenho que fazer um pedido? Tem um prazo para isso? Existe um prazo, sim. Esse é um prazo legal que é regido pelo novo Código Civil, que é de 3 anos. Então, a partir da hora do acidente, para encaminhamento de despesas, reembolso das despesas, o prazo é de 3 anos a partir da data do acidente. Quando se trata de invalidez, que poderia ser o caso dessa vítima, ele tem 3 anos de prazo a partir da hora que o médico der uma alta definitiva para ele. Então, enquanto isso, ele tem que guardar todos os documentos inerentes a esse acidente, ou todos os tratamentos que ele fez, guarda todos os documentos para comprovar que ele teve uma continuidade de tratamento para... Isso no caso de invalidez. Isso. Então, no caso de internação hospitalar, ele tem até 3 anos do acidente, o prazo até 3 anos a partir do acidente para encaminhar. No caso de invalidez, ele, logo depois da confirmação de que ele realmente está inválido, a partir dessa confirmação do laudo médico, começa a contar o prazo de 3 anos. Exatamente. Para invalidez. Para invalidez. Tá. E no caso de morte, os beneficiários dessa vítima também têm 3 anos a partir da data do óbito.
3 anos também a partir da data do do óbito. Se a vítima falecer lá no acidente, na hora, são 3 anos a partir daquela data. Mas às vezes, como acontece muitas vezes, a pessoa fica internada por um determinado período e acaba falecendo durante esse tratamento. Tá. E o prazo começa a partir da hora que ela faleceu. Muito bem. Só para a gente finalizar aqui, então, com relação a quem deve encaminhar, porque no caso de um parente, né, uma indenização, no caso de morte, por exemplo, quem é que deve encaminhar esse pedido? No caso de morte, sempre os beneficiários diretos. Não deverá procurar um advogado, por exemplo, que é o primeiro caminho que todo mundo... preciso de uma ajuda de um advogado. Não necessariamente. Ele só vai precisar de uma ajuda se existe algum imbróglio judiciário dentro do próprio processo. Certo. Senão ele pode encaminhar por ele mesmo, mas sempre um parente da vítima, né? Sempre um parente. Sempre um parente. Tá certo.